Se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos. Olá, me chamo Rod Mendes e sou professor do estúdio Daniel Brandão do curso de Ilustração Digital. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre uma das matérias que nós estudamos no curso, que é simplesmente a parte de composição, ou melhor dizendo, planejamento de uma ilustração, e formas de como estudar para melhor criar nossas ilustrações. Um problema que ocorre muito é que quando nós queremos desenhar, nós temos a tendência de querer fazer logo a ilustração. Por exemplo, temos aqui como fosse nosso canvas, nossa tela. Vamos dizer que temos isso aqui. E a nossa tendência é já ir desenhando, já perder tempo fazendo um personagem aqui com detalhes, certo? E em muitos casos nós acabamos nos frustrando ao fazer esses desenhos, porque existe aquele ditado de que a pressa é inimiga da perfeição. Então, como nós resolvemos isso? É justamente fazendo o que nós chamamos do planejamento. Em vez de chegar aqui e fazer algo de uma só vez, o que não é errado, certo? Não é que seja errado a gente criar alguma coisa já direto, aqui coloca um sol, por exemplo, coloca floresta ali ao fundo e assim por diante. Não é que seja errado fazer isso. Porém, nós teremos muito mais controle de nossas ilustrações se nós fizermos o planejamento. Ou seja, nós simplificarmos primeiro para aí sim, no processo, a gente complicar um pouquinho mais. Então, por exemplo, vamos dizer que temos uma imagem de uma pessoa observando. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar isso aqui, ampliar um pouquinho. Vamos dizer que há uma pessoa observando o mar. E ao fundo desse mar existe alguma estrutura, vamos dizer, um navio, um castelo, enfim. Vamos decifrar aqui. Como eu disse, nossa tendência é já ir desenhando detalhes, fazer cada ondinha ali do mar, fazer, por exemplo, nuvens, fazer detalhe de textura, detalhar o personagem, caso haja algum. Mas eu convido vocês a parar um pouco e pensar um pouquinho. Certo, qual o peso que eu quero dar a essa minha imagem? Será que eu quero que o mar tenha um peso maior? Vamos deixar ele aqui no horizonte. E assim teríamos, por exemplo, aqui, fazer bem simples, tá, gente? Aqui temos uma pessoa. Ela está ultrapassando, a cabeça dela ultrapassa, né, o nível do mar. Aqui tem uma espécie de colina na qual essa pessoa está. E vamos dizer que bem aqui ao fundo existe uma embarcação. Como vocês podem ver, eu estou fazendo de forma super simples. Vamos dizer que tem uma espécie de uma fragata aqui. Esse primeiro momento não necessariamente precisa ser algo super detalhado. E ao decorrer do processo, você pode mudar isso. Uma dúvida bem frequente que eu tenho dos meus alunos é justamente isso, né? O quão eu devo simplificar. Eu diria que essa simplificação, ela vai mais de você, bem mais de você. É importante que seja algo do qual você não perca tempo. Como vocês podem ver, eu marquei aqui, ó, não coloquei detalhes, ó, posso detalhar apenas um pouquinho. Por exemplo, colocar já algum detalhe como fosse uma mochila aqui, talvez indicando que aqui o personagem tem cabelo longo, calças largas. Mas ainda assim eu estou trabalhando a silhueta do personagem. Então só aqui vocês já podem ver que existe uma relação entre o personagem e o navio. Eles estão, por sinal, até na mesmíssima altura. Então talvez um recurso possa ser diminuir
esse nível do mar, por exemplo. O personagem aqui está numa altura maior do que o navio. Então já temos uma linha que vem para cá. Sendo que queremos que essa vista para cá, acredito que todos vocês estão fazendo essa direção. Esquerda, direita, cima, baixo. Sendo que eu quero retornar para cá. Que recursos poderíamos utilizar? Poderíamos fazer de várias formas. Poderíamos colocar pedras, outras pedras aqui. Talvez um pouco mais de terreno aqui, ó. E que puxe para cá. Certo? Só aqui, ó, já temos uma curva bem legal, ó, que vem em direção a esse personagem. Ou poderíamos, por exemplo, fazer com o próprio mar. Façamos o seguinte, eu vou duplicar isso aqui. Vamos pegar isso. Reduzir ainda mais. E puxar para cá. Então vamos apagar isso que eu utilizei. E podemos utilizar o próprio mar. Como fosse um efeito. Talvez uma lua aqui. Bem aqui para não ficar tão em cima do navio. Uma lua ou sol, enfim. Nós ainda não estamos tão preocupados com esse detalhe. A menos, é claro, que haja na descrição da ilustração. Então, gente, como vocês podem ver, eu fiz duas situações parecidas e ao mesmo tempo com duas soluções diferentes. Vamos lá, podemos fazer algo mais, fazer algo bem diferente. Por exemplo, aqui é o nosso frame. Né, temos ainda o mesmo argumento, né, que é a pessoa olhando o mar. Podemos fazer o contrário, essa pessoa bem aqui em cima. Talvez aqui um pé aqui, ó, outro aqui. Nesse momento, gente, não é importante se preocupar com a anatomia, com esses detalhes que fariam com que nós estendêssemos, né, esse planejamento por um bom período de tempo. Não é isso. A ideia aqui, né, o ideal é trazer o máximo de ideias possíveis. É literalmente espremer o cérebro. Talvez aqui, ó, né, tá com a mão aqui, que tem um sol bem na frente. E aqui eu vou colocar o mar bem mais abaixo. Se aqui eu coloquei... temos aqui o frame, e eu coloquei o mar nessa distância aqui, nessa altura, né, podemos subir mais ou diminuir. Sendo que aqui coloquei como se fosse, vamos dizer, 10% da minha tela, e aqui 90%. Certo? Então aqui teríamos já uma outra situação na qual teremos mais céu do que mar. Não coloquei nuvem ali no outro, mas eu poderia colocar lá. Vou colocar umas aqui, ó. E só com um desenho bem simples podemos, né, em vez de fazer um navio, agora fazer como fosse uma outra terra aqui. Tivesse uma torre, essa aqui, e o mar usa aquele recurso parecido que eu fiz na outra imagem. Escurecer um pouquinho esse mar. Então vejam que aqui eu tenho uma outra situação. Temos linhas formando um ritmo para lá, e tanto o olhar da pessoa quanto esse ritmo está indicando que o nosso foco é por aqui. Então vocês podem ver, gente, que em poucos minutos, né, ao cabo de alguns poucos minutos, eu já criei 3 ideias. Poderia passar uma tarde inteira fazendo isso, fazendo 10, 20, 30, o máximo que conseguir espremer ali o cérebro, né, espremer essas ideias. Certo? Então, entendido isso, vamos lá, vou apagar um pouquinho aqui, só para a gente prosseguir.
Temos alguns exemplos aqui de alguns artistas, como por exemplo a Jennifer Westling, né? Foi uma arte que ela fez, né? Thumbnails que ela fez para uma arte de League of Legends. Com certeza alguns de vocês aí vão saber dizer que personagem é essa. Mas vejam que, além de tudo, ela escreveu notas. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, ela escreve aqui, né? Darken, né? Darkness, né? Ou seja, né? Muita escuridão, escuridão, luz, escuridão. Então, escuridão, luz, escuridão. Isso é bem interessante. Né? Ela já colocou um pouquinho aqui das cores do personagem, né? Informação das cores do personagem, lâmina dupla, né? Aqui, né? Dizendo que ela se camufla, né? Com a escuridão. Quem joga aí, né? Vai saber bem, né? As habilidades aí do personagem. O que não é, enfim, né? Não é o caso aqui. Apesar que isso é importante, né? Breakdance e assim por diante. Então isso é bem interessante, gente, porque vocês podem ver que é algo simplificado. É um pouquinho mais detalhado do que aquelas thumbnails que eu fiz, mas ainda assim super simplificado. Então vocês podem ver que a artista aqui explorou bastante, né? Ela fez 8 opções. Outro exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês foram estudos do Dan dos Santos, né? Já é um artista mais tradicional. E olhem só que interessante. Isso aqui são notas que ele fez, provavelmente no caderno dele ou numa folha aí qualquer, ó. Acredito numa folha, né? Porque tem um pin bem aqui. E isso, gente, é algo que vocês podem fazer no sketchbook de vocês, né? Porque eu gosto de dizer para os meus alunos que esse é o tipo de desenho que você não mostra para o cliente. Isso aqui são ideias, é um brainstorming de ideias que você vai planejar. Então veja aqui, ó, algo até parecido com o que eu fiz, só que feito a lápis, né? Fez linhas e silhueta, né? Algo bem centralizado. Aqui ele já fez algo um pouquinho mais detalhado, mas ainda assim próximo, né, daquele meu exemplo. Vejam que ele tentou já aqui, né, uma espécie de flow, né, de fluidez. Notem como essas linhas vêm para cá e criam uma espécie de zigue-zague que é agradável aos nossos olhos. Aqui, que interessante, ele fez, né, ele fez uma moldura, provavelmente aqui é uma coluna ou coisa do tipo. É até difícil de entender, né, porque isso aqui são notas para o artista, né, para ele mesmo. E ele fez aqui o personagem sendo emoldurado por esse arco. Então vejam que o artista aqui procurou explorar, ó. Aqui provavelmente o personagem tocando, né, isso aqui foi para o livro O Nome do Vento. Quem leu sabe, né? O personagem aqui, né? Agora esqueci a pronúncia do nome do personagem, mas o Colt, acho que é Colt. Mas enfim, vocês me corrijam aí depois. Mas o Colt aqui tocando, ó, né? O alaúde dele. Que é uma imagem já mais simples. Aqui ele tocando e outro personagem, né? Olhando aqui pra ele, né? Provavelmente a Auri. E assim por diante. Já aqui ele fez imagens mais detalhadas. Ainda são thumbnails, certo? Mas aqui ele teve um pouquinho mais de cuidado. Aqui ele já foi planejando a luz e a sombra, né? Algo muito próximo do que a outra artista fez, né? A Jennifer Westling. Então vejam que aqui, né, ele teve uma ideia que fosse uma asa, né, de fogo. Então algo bem, né, um valor mediano. Vamos já falar disso. Com um tom mais escuro aqui pro personagem, provavelmente está queimando. E uma asa aqui. Então vejam aquela questão do peso também que eu falei. Notem que o personagem ele está submisso aqui, né? Tá de joelhos. E vejam como nós temos todo esse espaço aqui. Sabe, gente? Então, acredito que já nesse momento vocês estão começando a pegar ali, né, a ideia, né, da importância disso, né? Aqui já é um personagem centralizado. Veja como é tudo, ó. Olha só que interessante, né? Ele tem esse papel aqui, tem esse papel super organizado aqui. Aqui não são papéis, mas nós temos essas, talvez, canetas, né? Esse tinteiro aqui. Então vocês podem ver, né? O personagem está bem centralizado. Então, já nos passa a ideia de alguém que é bem ordeiro, alguém que gosta de... tem até um toque por arrumação. Mas veja como o artista quebra isso fazendo essa luz.
da janela e cria diagonais para poder quebrar essa simetria da imagem. Então aqui, né, nós já temos outro exemplo, né, a perspectiva, né, que ajuda. E notem como, ainda assim, por mais detalhado que seja, ainda é simples. Aqui, por exemplo, alguns vão dizer, simples? Ele fez os detalhes aqui do telhado. É verdade, ele fez. Mas ao mesmo tempo, ele transforma isso aqui numa única forma. O que nós chamamos de shapes. Shapes, né? Ou trazendo para o português, né? Forma. Eu gosto de falar o termo em inglês porque nós temos em inglês o shape e o form, né? Enquanto que o shape é 2D, o form é 3D, né? Então, se um shape ele é um quadrado, uma forma vai ser nosso cubo. Então aqui nós poderíamos juntar tudo isso aqui uma forma só que ele quebra um pouquinho com esse papel aqui. Essa folhinha também, nós podemos colocar ela aqui dentro. E a silhueta desse personagem, que está sendo emoldurada por essa nuvem mais clarinha. Certo, gente? E as folhas aqui vão servir para dar um pouquinho mais de movimento. Novamente. Vou apagar isso aqui. Nós temos aqui, né, essa diagonal, né, nos dá, né, um movimento de câmera bem interessante. Sendo que temos esse movimento aqui com as folhas. Ou esse movimento, se preferirem. Não importa, né? Isso aqui ajuda a, né, a fazer nosso olhar passear pela imagem. Entendido? Então, uma vez entendido isso, esses dois exemplos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre shapes, né? Já que eu acabei falando um pouquinho, né, nesse tópico anterior. Shapes são aquelas formas das quais nós aprendemos desde crianças, que são quadrado, círculo e o triângulo. A partir dessas formas básicas, nós podemos criar as formas derivadas. Ou seja, podemos juntar um círculo e um quadrado e fazer um quadrado arredondado. Como por exemplo aqui, né, as arestas aqui arredondadas. Podemos arredondar ainda mais, né? Digamos que esse círculo aí tem uma influência maior. Certo? Podemos juntar, por exemplo, o triângulo e o círculo, sendo que sendo um pouquinho mais... Podemos fazer isso aqui. E fazer isso aqui. Né? Um bom exemplo, já digo logo de cara, bem básico, mas que vai servir ao nosso entendimento, esse aqui, né? Nosso triângulo, o triângulo esticado, né? Nós podemos esticar o triângulo e podemos botar uma esfera, duas esferas, três esferas e fazer um sorvete de 3 bolas. Ou pode ser um pingente, né? Podemos quebrar aqui, ó, né, uma chave pingente, né, um cordão aqui. Então vocês podem ver que são infinitas formas, infinitos jeitos, né, para não ficar repetição de palavra, infinitas maneiras de criar formas. Então, só voltando um pouquinho aqui para o exemplo anterior, deixa eu só abrir aqui o exemplo anterior. Pronto. Entendido essa questão das formas, ó, nós temos aqui essa forma aqui, né, que é quase um trapézio, e temos essa forma que provavelmente seria o nosso quadrado, só que, né, na diagonal. Esqueçamos isso por enquanto, tá? Esse nome aqui, coloquemos aqui. E essa forma aqui desse personagem seria um triângulo.
Melhorar aqui. Ok? Então, simplificando, gente, é mais fácil. Porque se nós pegamos esse monte de detalhe, alguns talvez possam dizer, eu não sei desenhar um telhado, não sei desenhar uma roupa, não sei desenhar um personagem bem feito. Tudo bem, isso aí já vem de outros elementos, anatomia, arquitetura, né? E assim por diante. Porém, garanto que todo mundo sabe fazer um triângulo, sabe fazer um círculo. E nem precisa ser o mais bem feito do mundo. Ó. Veja esse triângulo aqui, né? Que maravilha, certo? O círculo não precisa ser o mais redondo do mundo. Claro que quanto mais fiel ali à forma, melhor. Mas o que importa é utilizar essas formas como ferramentas para dar uma nova, para criar alternativas, soluções de problemas para a nossa ilustração. Como, né, eu fiz um pouquinho ali, retrocedendo um pouquinho mais, como eu fiz aqui nessas imagens. Pegamos essa aqui, por exemplo, essa primeira. Eu fiz formas redondas, olha o círculo aqui, ó, né, meio círculo, melhor dizendo, e fiz essa forma aqui. Sabe? Poderia ser a junção de vários, poderia ser um círculo esticado, um quadrado esticado, perdão, com um triângulo, né, e triângulo e círculo, melhor dizendo. Veja que aqui eu fiz o personagem triangular, mas aí eu já botei um pouquinho de quadrado aqui, né, misturei quadrado com triângulo. O barquinho tem vários triângulos aqui, né? Aqui um trapézio, né? Que deixa de ser um quadrado com o próprio triângulo. E aqui nas velas, né? Pequenos triângulos. Certo, gente? Então, prosseguindo um pouquinho mais, voltando aqui para os shapes, nós podemos brincar com isso. Porque esses shapes, né? Como vocês viram ali no meu primeiro exemplo, eles podem ser simplificados. Então, podemos fazer isso aqui. Por exemplo. Podemos fazer isso aqui. Tá? Apenas cuidar para não fazer formas extremamente complexas, como esses aqui, ó. Tá? Isso aqui está muito complexo. Podemos simplificar mais. Então, a isso damos o nome de simplificação da forma. Simplificação, olha ela aqui, ó, da forma, ok? Vamos já ver a aplicação disso. Mas vejam. Então, se nós apagarmos aqui e abrimos um pouquinho aqui uma imagem de um artista chamado Jim Cornwell, podemos ver, né? Essa aqui é uma pintura que é colorida, originalmente. Sendo que nós podemos simplesmente pegar essa imagem e estudar. Como faríamos isso? Veja um estudo aqui de valores, que são os tons de cinza, mas utilizando essas formas. Como disse, não precisa ser 100% perfeito. Mas boas formas, elas são legíveis de longe. Nós podemos lê-las, né, bem de perto, aqui, ó, bem facinho de identificar, mas de longe nós conseguimos identificar também essas formas. E que formas são essas? Por exemplo, eu posso apagar aqui, notem que eu tenho essas formas escuras, bem aqui, ó, que o artista fez. Não é que quando você for desenhar, você vai simplesmente já pensar nisso aqui. Mas no seu desenho, à medida que você for fazendo a sombra, por exemplo, você vai fazer aqui a sombra de uma personagem, né, dela aqui. Aí digamos que você faz uma sombra aqui, né, da roupa dela. E digamos que você faz uma sombra mais aqui ao fundo. Com o modo de simplificar, você pode colocar ela no mesmo tom do que essa sombra aqui. E veja que o artista repete essa sombra em vários momentos. Então, uma boa forma de estudar, só pegando um pouquinho aqui o exemplo, né, o meu estudo, temos aqui algumas linhas. Então, veja que eu já separei aqui algumas linhas. Por exemplo,
em vermelho, nós temos as linhas do meio tom. Que elas podem ser agrupadas. Vocês podem dizer, mas se eu ver aqui a roupa dela, esse cinza aqui é diferente desse cinza. E isso é verdade. Mas por questão de conveniência e simplificação, para facilitar a construção de nossa imagem, indo, como os artistas gostam de chamar, do geral para o detalhado, então nós podemos simplificar isso. Podemos juntar tudo isso aqui como se fosse um único valor. E aí sim eu coloco o detalhe de brilho do cinto, brilho da textura, um efeito de textura e assim por diante. Então, por exemplo, temos tudo isso aqui como se fosse uma forma só. Temos esse branco aqui da neve, provavelmente é neve, de azul, como outra forma. Então veja que se eu apagar a imagem, olhem só. Olhem só aqui, acabei riscando, mas vocês conseguem compreender. Olha só como essa forma aqui está bem simplificada. Então, só ligando de novo a imagem para vocês compreenderem. Ok? E de verde, né, os tons escuros. Então no momento que a gente junta todos eles, nós temos a nossa imagem. Vou apagar aqui um pouquinho para facilitar a visualização de vocês. Então, facilmente nós temos a nossa imagem. Então, imagine como fosse montando um quebra-cabeça. Então, botando a imagem de volta, comparando com as linhas e comparando, só colocando os outros tons aqui, certo? Vocês podem ver como é uma imagem entendível. Nós vemos aí, comparando, né? Se nós não tivéssemos a imagem original, poderíamos identificar que é uma mulher, provavelmente, que está segurando uma arma de fogo e que está com a mão provavelmente na cintura. Aqui eu fiz o rosto dela, mas não necessariamente esse rosto, os detalhes do rosto, seriam importantes nesse primeiro momento. Poderia ser apenas assim. Que aí teremos a forma, né, do rosto dela aqui. E antes de partir para outro exemplo, gostaria de falar um pouquinho sobre valores, né, que foi o que eu citei várias vezes. Para quem não sabe, valores é praticamente, simplesmente, nossa escala de cinza. E a boa notícia é que nós podemos simplificá-la de forma que ela pode ir de 0 a 10, sendo 0 ausência de luz e 10 luz total. Alguns livros ou até mesmo programas, talvez vocês possam encontrar o contrário, certo? Sendo 10 o preto e o branco o 0. Mas tanto faz, certo? O que é importante é saber que essa escala vai de 0 a 10, onde nós temos um valor absoluto e outro valor absoluto. Tá? Branco total, preto total. Então diríamos que meio tom está por aqui. Então já seria o quê? 3 valores, né? Sendo aqui um valor, 2 valores, e vamos escolher, por exemplo, o próprio 5 aqui para ser terceiro valor. Então aqui temos 3 valores. Então nesse estudo que eu fiz do Jim Cornwell, foi um estudo de 3 valores. Foi tentando simplificar, né, a pintura dele, pintura do artista, em 3 valores. Então temos aqui, né, vamos dizer que o preto, né, é o primeiro valor, né, 1 e 1. O branco é o segundo valor, 2, 2, 2, né, 2, 2 aqui. E o meio tom, esse cinza aqui, no caso foi um cinza bem por aqui. Vocês analisaram aqui meio... Deixa eu colocar o outro slider. Pronto. Né, seria um 25%, 24, 25%. Certo? Então seria aqui 3 e 3. Fácil, não é? Então, novamente, voltando aqui para o artista. Existe uma técnica que nós chamamos de semicerrar os olhos. As pessoas que são míopes, né, até fazem essa brincadeira dizendo que é só tirar os óculos, né? Então, quem é míope, né, experimenta apenas tirar os óculos. Mas a ideia é deixar um pouquinho mais embaçado a imagem original,
né? E dessa forma, sem me cerrando os olhos, nós temos que menos luz vai entrar nos olhos, então temos menos detalhes entrando aos nossos olhos, né? Menos informação que nós vamos processar ali no nosso cérebro. Então, fazendo dessa forma, nós podemos até enxergar de forma mais fácil esses valores. Então, né, vocês podem ver que, né, os valores aí estão bem próximos. Novamente, só recapitulando, alguns poderiam determinar que esse valor aqui é diferente desse, o que não é errado. E se eu fizesse um estudo utilizando 4 valores, certo? Um valor mais claro, um valor mais escuro, aqui no caso seria, né, quase o branco total, o preto total, um certo tom para essa roupa dela, que é o mesmo tom desse cenário aqui, e um quarto tom para talvez esse tom aqui um pouquinho mais escuro, tudo bem. Aí eu utilizaria aqui, em vez de ser aqui em vez de ser o 3, seria um 4. Ok? Então, prosseguindo, existe um outro estudo, né, feito aqui, né, aplicando isso, nós temos um estudo, né, uma ideia de uma pintura do Ed Capone, perdão. Então nós temos aqui, ó, essas imagens aqui, temos esse tom aqui, temos esse aqui e temos esse aqui. Então, eu tirar a imagem originalmente também é colorida. Então temos isso aqui, aqui e aqui, o que forma a nossa ilustração. Se eu pegar a imagem original, vocês já podem ver que é uma imagem um pouquinho mais clara do que a outra do Dean Cornwell. Então, nós podemos ver aqui que é uma imagem com valores mais claros. Veja que os tons mais escuros, né, são desses aqui, desses dois cavaleiros, sendo que notem que esse terceiro está na luz. Talvez ele seja um personagem principal, ou talvez ele esteja ali para chamar a atenção. Notem que, né, nós temos aqui a parte do chão por aqui, né, a superfície, e temos essa parte aqui emoldurada, com apenas 2 nuvens que estão bem acima deles aqui. E temos tudo isso aqui trazendo atenção para os cavaleiros. E aqui essa sombra. Então vocês podem ver que ele brinca muito com a parte de claro escuro, que é um recurso bem utilizado. Então temos o que? Aqui um escuro, aqui um claro, aqui ainda é claro, né? Eles estão escuros, né? Então fica escuro, claro, escuro, né? Sobrepondo esse claro aqui, já temos escuro de novo e o claro. Aqui mesma coisa, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Então é um contraste bem utilizado, né? Bem versátil de se utilizar em uma ilustração. Então, entendido isso, existem algumas formas que eu gostaria de mostrar a vocês que nós podemos estudar tudo isso, que faz parte de alguns exercícios que eu passo para meus alunos, de forma a fixar bem isso. E uma dica que eu dou é, quanto mais exercícios vocês fazem, melhor, certo? Há um consenso de que há um pensamento, né, de alguns alunos até, que de fazer apenas os exercícios da semana e pronto, acabou. Não, a dica que eu dou é, esses exercícios, eles são praticamente para a vida. Vez ou outra, constantemente, eu estou fazendo esses exercícios e muito artista por aí também. Minha dica é, procure fazer o máximo possível. E um recurso bem interessante que eu apresento aos alunos é estudar com frames de filmes ou séries e pinturas, né, que nós chamamos de master paintings. Então vocês podem ver que nós temos 3 frames aqui de filmes, né, 2 filmes e uma série, né, e aqui 2 pinturas. Então nós temos várias formas de estudar isso, certo? Vamos pegar primeiro essa imagem do filme Dunkirk, essa belíssima imagem aqui, e vamos criar
um frame. Vou reduzir um pouquinho mais essa imagem. Fazer aqui um frame. Tá? Se vocês quiserem, pode vir aqui, né, e fazer literalmente, né, essa moldura. Vamos colocar 5 pixels. Fica uma grossura aí razoável. E a partir daqui, podemos afastar um pouquinho. Podemos analisar e fazer essa reprodução em 2 tons. Mas atenção, minha ideia aqui, gente, o objetivo desse exercício não é fazer o desenho mais lindo e maravilhoso do mundo. O importante aqui é captar a história que está sendo contada com apenas 2 valores. Como com 2 valores, preto e branco no caso, nós poderemos mostrar de forma mais... de forma entendível essa imagem. Vamos lá. Então não se preocupe com detalhes. Podemos analisar aqui, ó, a cabeça dele está bem aqui. Não tentem fazer a variação, tá, de cinzas. Também não é o objetivo desse estudo. Apesar que iremos trabalhar os cinzas, mas não nesse estudo em específico. Eu tento captar aqui, né, o fogo. E notem como esse tom aqui está muito próximo desse. Muito próximo desse. Então, eu já juntaria tudo isso aqui, ó. Olha o shape aparecendo, ó. Vamos lá, só para dar uma parênteses aqui, ó. Fumaça mais chão. Vejam só que interessante. Fumaça mais chão aqui, né? Mais a areia, a superfície. Estão fazendo essa forma, essa moldura do personagem, né? No aviador aí que está ao centro. Então, se a gente trazer aqui para a imagem original, nós podemos analisar, ó. Vejam que está ocorrendo uma moldura aqui, ó. E é isso que eu estou procurando. Essa simplificação, olha só, simplificação da forma. Se eu puxo ela para fora aqui, ó, olha só, ela sozinha, ela é muito abstrata. Vocês olhando ela de forma isolada, vocês diriam, tá, o que é isso aí? Né? Pode ser qualquer coisa. Mas no contexto aqui da imagem, vocês já percebem, ok, é a fumaça, né, junto com a sombra, né, que está sendo feita ali na areia. Então, voltando aqui, nós podemos continuar. Puxar um pouquinho mais. Eu poderia fazer aqui o detalhe um pouquinho mais dessa parte mais arredondada aqui da fumaça, mas enfim, né, nesse ponto fica a critério de cada um. Tentem usar um pincel grande, ó. Se vocês fizerem isso fracionalmente, pode usar aquelas canetas, né, Sharpie, né, aquelas mais grossas. E veja que aqui ele também está no mesmo valor. Então note que é o fogo que vai brincar aqui. Escuro, claro, escuro, claro, escuro. Então vejam só que interessante. O interessante desse exercício, eu gosto de brincar também, é que estraga um pouquinho, né, a forma como nós assistimos os filmes. Na verdade, estraga e ao mesmo tempo melhora também, já que nós apreciamos melhor a fotografia de um filme. Então, eu faço aqui as pernas dele, ó. Vou fazer logo tudo isso aqui. Puxar um pouquinho mais para cá, para ficar mais entendível. Que o ideal é que a hélice, né, a hélice está bem clara ali para indicar que é um avião. Foi intencionalmente, né, a direção aí de fazer, mostrar que o que está queimando aí é um avião. Quem assistiu o filme, né, sabe muito bem que cena é essa aí. Mas não é o caso aqui, tá? Estamos analisando sem necessariamente, né, ter o entendimento, ter assistido o filme. Para procurar esses frames,
vocês podem procurar em vários sites, né? Basta botar movie, screen caps, ou movie frames, né? Frames de filmes, de movies, que vocês vão achar. Então aqui eu venho pra cá, ó. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Esse estudo, o ideal é para ser feito rápido, tá? Tô fazendo um pouquinho mais... Eu até diminuiria mais aqui, ó. Mas... eu tô fazendo um pouquinho mais lento, de forma que... vocês entendam bem qual é a essência aqui desse exercício. Aqui, mesma coisa. Eu não vou procurar fazer, obviamente, né... o degradê aqui de cinza, né? A suavidade de tons. E vejo que aqui tem um pedaço da asa. Então ela vem aqui. Então aqui, ó, fecho aqui um pouquinho. Se quiser posso... aí fica a critério de cada um, ó. Posso fazer um pouquinho desse fogo aqui, né? Saindo. Alguns podem querer desenhar um fogo, tranquilo. Podem desenhar, mas não é tão necessário. Apesar que eu deixei um espaço aqui, né? Que tem um valor bem alto. Eu faço uma linha aqui. E outra linha. Esse daí um pouco mais pro alto aqui, ó. Bem aqui. E provavelmente soldados inimigos vindo ali atrás. Talvez um pouquinho aqui, né? Ó, só pra trazer um pouquinho mais de história aqui, ó. Não precisa fazer toda essa areia, mas vamos pôr um pouquinho aqui. E nós podemos comparar com a imagem original, se a gente afastar. Vejam como faz todo sentido, não é? Se eu fizesse isso com 3 valores, aí sim, poderia adicionar um valor talvez para o fogo, né, o céu e assim por diante. Aí, por enquanto vamos continuar com 2 valores, ok? Então, vamos lá. Eu vou juntar aqui esse pessoal na camada, vou apagar. Essa aqui já é uma imagem mais simples que podemos utilizar. Essa é a imagem do Guerra dos Tronos, né? Então podemos pegar aqui. Tem uma fotografia muito boa. Então podemos, né? Podemos até analisar essa imagem, né? Vamos dar só uma analisada rápida aqui. Veja como aqui tem um elemento natural que puxa, né? Faz todo um peso, né? Vocês notam que os 2 cavaleiros ali, ó, ocupam apenas, vamos supor que seja 30% da imagem, né? Dessa horizontal aqui. E aqui 70%, então tem mais terreno, mais cenário do que eles dois aqui. Então leva a crer que eles vão para cá. Temos tudo isso aqui, ó, todas essas curvas puxando para eles. Então nós podemos deixá-los aqui, ó. Só um pouquinho mais para cá aqui. Não precisa, não tem necessidade de desenhar o cavalo perfeito. Pode até ser mais simples assim, ó, parecido com aquele meu primeiríssimo exemplo, tá? Da pessoinha lá olhando o navio. Tá? Aqui. Então só recapitulando, gente, o objetivo desse exercício é treinar vocês para simplificar essas formas, de modo que quando vocês forem fazer o planejamento das ilustrações de vocês possam ter mais controle e mais ideia. Porque aí depois daqui, vocês vão definindo mais, vão aplicando cor, uma cor geral, né? Isso é tudo que nós vemos no curso, né? Todos esses processos até chegar na ilustração final, que aí é o que nós chamamos de, né, simplesmente pegar tudo que nós temos, né, todo esse processo. O cliente ali já aprovou, né? Se for para um cliente, se for para você mesmo, você já tem todo o controle da composição, tom de cinza, cores, tudo que você quer passar da história, e finalmente é só renderização. Aí vem da palavra, né, do inglês render, né? Virou um anglicismo aí.
de praticamente, simplesmente, né, polir nossa imagem o máximo que nós conseguimos fazer. Né? No decorrer do curso, nós vemos tudo isso. Nós vemos essa parte de composição, né, que é, por sinal, um dos capítulos mais importantes da ilustração. Por isso que eu escolhi mostrar um pouquinho aqui do que nós vamos ver. Ó, né, então, composição, cores, nós vamos ver escala de cinzas, iluminação, como nós podemos, né, também contar uma história com iluminação, psicologia da cor, né, a importância das cores de uma ilustração. Se eu pegar isso aqui, né, esse ambiente verde, e mudar as cores, né, com certeza eu vou ter uma atmosfera, né, mood, como a gente chama em inglês, bem diferente. Bem diferente. E nós vemos um pouquinho de criação de personagem, né, importante. Perspectiva, cenário, até enfim chegar na ilustração por si só. Então vejam como essa imagem aqui é bem simples, ó. Eu fiz esse estudo aqui, né, essa visão das setas, mas vejo que podemos, na verdade, transformar em uma grande diagonal. Olhem só como é simples, gente. E é poderoso, né, essa representação. Vejam que, mesmo sendo, né, dentado assim, nós podemos simplificar ainda mais essa ideia. Né? Se nós simplificássemos ainda mais essa forma, seria isso aqui. Seria... Essa montanha teria esse formato como fosse uma parte de um triângulo, até chegar nos dois cavaleiros. Fazendo um parâmetro com as nossas formas, vejam que, né, ó, triângulo aqui, temos uma forma oval lá aqui, ó, quadrado com triângulo talvez, né? Os cavaleiros aqui, né, já seriam quadrados com triângulos, as patinhas aqui do cavalo e assim por diante. Tudo bem? Vamos pegar mais uma imagem. Desta vez eu vou aplicar um terceiro valor. Vamos pegar essa imagem aqui do filme O Profissional. Gosto muito dessa imagem, dessa cena. Temos aqui, ó, podemos criar, né, nosso frame novamente. Olha aqui. E criar uma nova camada. Então, gente, a partir daqui nós podemos, né, temos a figura central, né, a personagem aqui, né, da Natalie Portman, né, bem novinha. Matilda, eu acho o nome dela no filme. Corrija-me se eu estiver errado. E vejam como ela está bem central. Se eu traçar um X aqui para achar o centro geométrico, né, vejam como ela está literalmente no centro dessa imagem. Agora, olhem só a sacada genial da direção. Vejam que nós temos esse cereal e esse molho de espaguete aqui, né, que está embaçado aí, está em primeiro plano. Mas vejam como eles dois são uma forma só, estão se sobrepondo aqui. Mas vejam que essa caixa de leite com a cortina está uma sobreposta na outra. E vejo que tem aqui a tigela do cereal aqui, ó. Então nós temos, né, essa moldura centralizada nela, né? Apesar do filme, né, ter toda essa proporção aqui, vejam como tudo isso aqui faz uma moldura, né? O diretor, ele escolheu fechar ainda mais nela. Então a gente nem considera esse espaço aqui vazio, né? E aqui nós temos, né, só a questão da luz aqui, para dar um pouquinho de luz aqui nela. E temos esse ventilador aqui para contrabalancear aqui, ó, com essa luz, ó. Veja que ele também é iluminado. Essa exaustão aqui, ó, que contrabalanceia um pouquinho aqui. Mas o mais ideal é que, né, ela está praticamente centralizada nessa imagem. Então vamos lá. Criando aqui, nós
podemos fazer, né? Pensar nos valores mais absolutos. Posso afastar mais aqui, ó. Eu não estou preocupado com detalhes, não vou fazer o olho dela, coisa do tipo. O cabelo dela, né, tem uma forma bem interessante. Tento colocar mais ou menos centralizado aqui na imagem. Só aqui, só um pouquinho. O ideal é não usar tanto a borracha, tá? A menos que seja, por exemplo, aqui, ó, só pra emoldurar melhor. Mas não fiquem fazendo, né, detalhe do rosto aqui, ó, aí apaga. Aí faz o queixo dela aqui, apaga, até sair perfeito. Não precisa disso. Façam apenas uma forma para ajudar a criar essa moldura. Já que no digital nós temos que a borracha, ela é um pincel também. Então, ela vai nos ajudar a criar alguns efeitos, né? Ou serve quase como um lápis também, né? Um pincel também. Literalmente um pincel, né? Para desenho. Então vejam também como até o figurino dela, né? O cabelo dela é preto, ela tem essa gargantilha aí. E ela tem ainda, a roupa dela aqui também é preta. Que a caixa de leite sobrepõe um pouquinho, né? O cabelo dela. Temos a tigela aqui. Que na verdade, eu vou deixar assim. Podemos puxar um pouquinho aqui. Podemos arrumar um pouquinho mais aqui. Então vocês notem que eu estou tentando fazer o espaço negativo também. Já é um treino de espaço negativo. Então estou tentando fazer até mesmo dois estudos em um. O que também é interessante. Então aqui nós temos, né, esse cereal bem aqui, ó. Uma curvinha aqui. Ele ultrapassa, né, o limite. Aqui para baixo. Só arrumar um pouquinho aqui esse meu frame. Acabei esticando demais. Ops, na verdade, é aqui. Vou colocar aqui um pouquinho. E eu vou fazer aqui a caixa de leite. Ó, vejo que tem um pouquinho aqui, ó, escuro. Então note que é como se eu estivesse desconstruindo essa imagem. Alguns podem querer colocar, né, esse vermelho aqui como preto, tudo bem. Tem um detalhezinho aqui, ó, da roupa dela, ó, interessante. Né, esse casaquinho aí que ela usa. Tem aqui algum objeto. Não estou tão preocupado, né, com o detalhe desses objetos. A mão dela ali, posso colocar um pouquinho, ó, mas a mão dela a gente nem olha direito. Essa mão dela aqui não é tão importante, já que nosso foco está totalmente aqui, né, no rosto dela. E aqui eu já coloco essa janela. Vou fazer a cortina aqui. Alguns podem querer colocar aqui, ó, né, tudo bem, se quiser. Lembrando que esses tons, né, de escuro e tudo, né, esses valores são para contar a história, né, para reforçar, né, uma ideia ou trazer a atenção do olhar e assim por diante. Por exemplo, vou expor isso aqui. Vou expor mais ou menos por aqui. Como disse, o ideal é fazer isso aqui rápido, tá, gente? Então não se preocupem em fazer redondinho e tudo.
Procure não utilizar os recursos Photoshop, como por exemplo, né, fazer isso aqui, por exemplo, né? Aí vem aqui, faz um stroke, tudo. Procure não fazer isso, tá? Ó, aí faz aqui para perspectiva, né? Tá, ó. Evitem isso aqui, tá? Não é esse o nosso objetivo. Tente deixar o mais natural possível. Lembrando que pode ser ainda menor, tá? Vocês podem trabalhar bem menorzinho aqui, ó. Em vez de que afastando, né? Ó, faz sentido. Se quiser aqui, ó, cornflakes, né? Propaganda aqui, praticamente, de graça, né? Pode ser aqui, vocês podem fazer esse tom aqui, se quiserem. Se fez ali, faz aqui também, ó. Até ajuda, né? A trazer mais atenção ali pro rosto dela. Então, você pode trabalhar isso. E aqui, feito esses dois valores, eu vou pegar um terceiro valor e vou aplicar aqui, ó. Pegando todo mundo aqui. Podem ver que não estão. Eu não penso nesses highlightzinhos aqui, ó. Não pense neles ainda. Eles não são necessários nesse primeiro momento. Tentem fazer, se forem usar com 3 valores, né, algo mais absoluto. Que reforce a história que está sendo contada aqui. Eu até diria que é isso aqui, ó. Tem um pouquinho de luz vindo aqui, ó. Vocês podem ver. Se a gente comparar, ó. Vocês podem até ver. Ah, mas a pele dela tá num valor próximo, né? Se vocês tiverem pegue legal aí, ó. Vocês podem ver que a pele dela, né, tá no valor próximo do fundo. É verdade. Mas, como disse, não é nesse primeiro momento tão importante. Mesmo que tenha esse valor, né, até pode fazer um pouquinho aqui, ó, se quiser. Mas eu não julgo necessário nesse primeiro momento. Nem ali nos prédios ali ao fundo. Então, gente, como vocês podem ver, né, voltando aqui pro slide inicial, né, nessa uma horinha aqui de vídeo, né, quase uma horinha de vídeo, vocês podem ver como nós temos um universo a entender aqui e que ele não necessariamente é complicado, né? Então eu reforço novamente, do geral, tá? Tentem pensar do geral para o mais simplificado. E isso é algo que eu vou, né, eu repito várias vezes no curso, já que todos nós, né, temos essa ideia de complexidade e é meu papel tentar desconstruir isso e fazer com que vocês enxerguem, né, uma imagem mais geral, mais absoluta, ok? Então, gente, muito obrigado por terem assistido, né, esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, tenham aprendido bastante, né? Para o pessoal mais experiente aí, espero que tenha, né, vocês tenham visto aí, né, aberto um pouquinho mais os horizontes. Para o pessoal mais iniciante, que tenham aberto ainda mais, né, esse horizonte, né, desse novo mundo aí a ser desbravado. E, sinceramente, espero ver vocês no curso, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo, dê o joinha e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo.